1 Coríntios capítulo 9, nós estaremos lendo do 1 até o 16. Talvez, devido à hora que se avançou, nós não consigamos concluir toda a leitura, todo o estudo, até o versículo 16. Na verdade, a gente já íamos dividir, de fato, em duas etapas esse estudo, Uma parte hoje, porque o capítulo é grande, e uma parte quarta-feira que vem. E aí a gente vai, na medida que a gente tiver tempo, vamos avançando. O que faltar, quarta-feira que vem, a gente conclui. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Não sou eu, porventura, livre? Paulo pergunta, Não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e de beber? Pedi a Fábio só para me conseguir outro microfone, que está dando umas cortadinhas aqui. Nós não temos o direito de comer ou de beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem e não como diz a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é como bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E que os que servem ao altar, do altar tiram o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém? Uma leitura um pouco pesada, Uma leitura repleta de perguntas, repleta de indagações. E aí eu quero, na medida do possível, tentar desmembrar ou explicar o que o apóstolo Paulo está tentando dizer com essa série de perguntas, que na verdade é uma leitura que você precisa pontuar bem, fazer a interrogação, fazer uma leitura bem expressiva para poder entender o que o apóstolo está querendo dizer. Mas para entender, de fato, a gente precisa entender o que os irmãos que estavam na classe de pregação, precisamos entender o contexto histórico, Entender o que estava acontecendo aqui para o motivo que Paulo escreveu. E o motivo aqui é a mesma coisa da semana passada. Quem estava aqui na semana passada e lembra o que nós falamos? Foi sobre o que o assunto? Tem alguém falando aí?
Irmã? Isso, carne sacrificada a ídolos, não foi isso? A gente até brincou de Corno Damião, tal, aqui, né? Irmã Paixão confessou todos os pecados dela, tal, foi o que a gente falou semana passada, né? Então, o contexto desta carta do apóstolo Paulo, especificamente no capítulo 8, é sobre carne sacrificada a ídolos. E aí nós falamos que naquela cidade de Corinto, se você fosse no mercado, se você fosse no mercadinho, no açougue, com certeza você, sem saber, iria comprar carne sacrificada a ídolos. Por quê? Porque existiam vários templos. Os templos, cotidianamente, diariamente, tinham sacrifícios aos deuses pagãos. E uma parte daquela carne que não tinha como ser comida ou ser absorvida de forma mais rápida, ela prontamente ia ser vendida nos mercados. Ia para a feira ser vendida. Então, com certeza, quando você ia para a casa de um vizinho, ia para a casa de um amigo, e tinha um churrasquinho lá, aquela carne, possivelmente, 95% de certeza, era carne sacrificada a ídolos. E aí Paulo vai separar a igreja de Corinto em 2 grupos. Quem lembra quais são os grupos? Os de mente forte e os de mente fraca. Os de mentes fracas são aqueles que se escandalizavam, ou diziam assim, olha, eu não posso comer essa carne. Por quê? Porque se eu comer essa carne, eu estou pecando. Além de eu estar pecando, pode ser que eu estou dando lugar ao inimigo. Um espírito imundo se apropriar de mim. Por quê? Porque naquela época existiam várias... Estou só de olho em tu, Fábio. Hoje... Então, naquela época, existia várias possessões demoníacas. Era muito mais comum do que hoje. Então, eles tinham esse medo, esse receio. E aí, Paulo vai dizer, né, que esses irmãos são os fracos. Ao mesmo tempo, tinha um grupo de fortes, que eram aqueles que diziam, olha, a graça nos alcançou. Cristo morreu por nós. E nós não seremos condenados porque estamos comendo uma carne que é sacrificada a outro Deus. Se Cristo purificou, se Cristo nos lavou, nos blindou, logo não será uma carne, uma comida que vai nos tirar da presença de Deus. Só que aí esses irmãos estavam fazendo o quê? Ia comer no templo, inclusive, estava ali a mostra, né, que eles estavam comendo aquelas comidas sacrificadas, e os irmãos mais fracos se escandalizavam. E aí Paulo vai dizer, olha, você que é forte, suporte ou sujeite-se àquele que é mais fraco. Né? Tenha um pouco de compaixão. Por quê? Você não pode ser preda de tropeço na vida de ninguém. Se o que você fizer vai causar escândalo para o outro, vai causar tropeço na fé de outro, você está pecando. Logo, sujeite-se ao mais fraco. Não foi isso que a gente viu semana passada? Então, é nesse contexto que Paulo ainda agora vai dar continuidade ao seu discurso, falando o seguinte, a gente entendeu o contexto e aí volta ao versículo 1. Ele vai dizer o seguinte, não sou eu porventura livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, acaso não sou fruto do meu trabalho, vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Então, logo no versículo 1, Paulo faz algumas perguntas. Por quê? Porque além desse problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, sobre comida sacrificada, alguns irmãos na igreja estavam contestando o apostolado de Paulo. Lembram logo do capítulo 1 ao capítulo 3, que a gente viu que a igreja estava dividida em 4 grupos? Um era de Paulo, outro era de Pedro, um era de Apolo e outro era de Jesus. Né? Eram os 4 grupos. Então, obviamente, tinha gente dentro da igreja de Corinto que não simpatizava com Paulo, que não via Paulo, aquele pastor, aquele apóstolo, que era vamos dizer assim, o de fato escolhido por Jesus para ser o apóstolo de Cristo naquela igreja. Então, Paulo, em inúmeros momentos, em inúmeras situações, vai defender o seu apostolado. E aí veja o que ele vai começar o discurso. Ele vai dizer, porventura eu não sou livre? Paulo perguntando dele mesmo, né? Para que os irmãos respondam para ele. Sim, Paulo, você é livre.
Não sou eu apóstolo? Os irmãos vão dizer, sim, você é apóstolo, Paulo. Né? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Paulo viu Jesus? Viu. Né? Paulo logo no início está dizendo, eu vi o Senhor. Né? Ele está questionando os irmãos, porque Paulo viu Jesus. Aonde foi que Paulo viu Jesus? No caminho de Damasco. Quando estava indo perseguir os cristãos, ele viu uma forte luz, uma voz que descia do céu, dizendo o quê? Saulo, Saulo, porque me persegues. Lá na carta de Gálatas, quando a gente estiver avançando bem, a gente for ver a carta de Gálatas, Paulo vai também defender o seu apostolado. E ele vai dizer, olha, eu aprendi do próprio Senhor Jesus, foi Ele que me ensinou. Eu tive em Jerusalém, tive com os apóstolos e não aprendi, não tirei proveito de nada. Não aprendi nada com eles, pelo contrário. Tudo que hoje eu sei, tudo que eu sou, foi o próprio Senhor Jesus que me deu. Então, Paulo defende o apostolado. E aí ele está dando vamos dizer assim, jogando uma isca para aqueles que acham que ele não era apóstolo, que ele não era escolhido de Deus. Né? E ele está dizendo, olha, eu vi o Senhor Jesus. Porque o critério, acho que eu até já disse isso aqui na escola de pregadores, o critério para ser apóstolo é, primeiro, ter conhecido e visto Jesus, ter aprendido com Jesus. Segundo, ter participado ou ter visto o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. Certo? Paulo não estava com Jesus lá na caminhada de Jesus, no seu ministério. Mas quem foi que ensinou a Paulo? O próprio Jesus. O próprio Jesus esteve com ele, trabalhando, ensinando a ele. Jesus apareceu para Paulo quando Jesus já estava ressuscitado, em corpo, né? E ali interessante que quando Jesus aparece para Paulo, na ocasião Saulo, as pessoas que estavam em volta dele ouviram também ou não? Por quê? Porque aqueles soldados que estavam com Paulo também ouviram a voz, viram a luz também, viram a claridão, né? E aí, quando ele ficou cego, os próprios soldados foram lá e guiou ele. Agora vai. Estão querendo me derrubar, viu? Os próprios soldados ali guiaram Saulo para dentro da cidade. Né? Então, o que garante que você pode ser um apóstolo da linhagem, da descendência de Jesus? Porque a palavra apóstolo é enviado, né? É o significado. É ter aprendido com Jesus e ter visto ou presenciado ou participado do Cristo ressurreto. E aí hoje a gente tem o Papa, né? O Papa da Igreja Católica. O Papa se considera o quê? Maior autoridade, ou o último dos apóstolos. Ele se autoproclama o último apóstolo, aquele que fala por Deus. Por isso que a Igreja Católica, ela não tem apenas a Bíblia como manual de fé e de prática. Não sei se você sabe disso, mas a Igreja Católica, ela não tem a Bíblia como suficiente. O Papa, ele é aquele que escuta, na ótica deles, que tem a revelação de Deus e fala. Então, o Papa pode chegar hoje e dizer, nós vamos mudar a Bíblia. E aí a Igreja Católica vai mudar a Bíblia dela. Por quê? Porque na ótica católica romana, o Papa é o último apóstolo, aquele que tem a palavra, a resposta, o contato direto com Deus. A gente sabe que isso é balela. Isso não tem respaldo bíblico para isso. O Papa precisa ter um encontro com o Senhor do mesmo jeito. Né? Isso. Na Igreja Católica é. Se o Papa falar, tem que obedecer. Se ele disser, vamos atualizar a Bíblia, eles vão atualizar a Bíblia. Se ele disser, vamos tirar livros da Bíblia, vão tirar o livro da Bíblia. Por quê? Porque ele tem, na ótica dele, autoridade apostólica. Se considera o último apóstolo, constituído terreno por Deus. E isso não é verdade. Para ser apóstolo, tem que ter vivido com Jesus, aprendido com ele
e ter visto ele ressuscitado. E aí a gente tem outro aí, né? Não vou falar o nome, porque está sendo transmitido, né? Mas tem de uma teologia aí da prosperidade que se autoproclama apóstolo, né? Sou apóstolo. Aí eu fico pensando, quem foi que consagrou esse cara? Né? Porque para consagrar um diácono tem que ser o quê? Um pastor. Consagrar um pastor tem que ser um outro pastor. Vamos imaginar uma linha hierárquica. Lógico que pastor não é maior que diácono, diácono, mas na linha de ordenação, né? O pastor ordena o diácono, outros pastores ordenam o pastor, ou vamos dizer que o pastor ordena o presbítero, né? Tem igreja aí que tem bispo, né? Então é como se fosse uma linha, e eu não vou entrar nesse mérito não. Mas o apóstolo é o último aqui, né? Então quem é que consagrou esse cara apóstolo? Então foi os anjos que desceu, né? Ou ele mesmo colocou a mão assim e disse, eu agora sou apóstolo, né? Não existe, não tem respaldo bíblico para isso. Então, nós precisamos estar atentos a essas pessoas que se auto-intitulam apóstolos. Você for numa igreja, não, é apóstolo fulano, opa, deixa eu fechar a minha Bíblia aqui e vou para uma outra igreja, porque já começou errado, né? Então, e aí Paulo defende o seu apostolado, né? Vou avançar que a hora está passando. Se eu não sou apóstolo para outros, veja o que Paulo está dizendo, né? Se eu não sou apóstolo para outros, essas pessoas que estão dizendo que eu não sou apóstolo, certamente o sou para vocês, irmãos de Corinto, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Quem foi que plantou a igreja de Corinto? O apóstolo Paulo. Então Paulo está dizendo para a igreja, olha, se os outros estão dizendo que eu não sou apóstolo, vocês são prova viva de que eu sou, que eu plantei a igreja de vocês, vocês aprenderam de mim, vocês foram ensinados por mim, então vocês são minha testemunha de que eu sou apóstolo de Jesus. E aí ele continua no verso 3. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. É o que ele vai dizer? Olha, a minha defesa para essas pessoas que estão me questionando, que estão colocando o meu apostolado em xeque, é essa. Aí ele começa. Não temos nós o direito de comer e de beber? Todo mundo que trabalha é digno de comer ou não? Certo? Então já respondemos a primeira. Paulo está dizendo, será que eu não sou digno de comer e de beber, não? Paulo está perguntando, né? Aí ele continua. E também o de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos, os irmãos no Senhor, e Pedro, ou Cefas, né? Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ó? Por acaso, a gente não pode ir visitar uma igreja e levar uma esposa do lado, não? Levar uma irmã do lado da gente? Ou só é os apóstolos, os outros apóstolos que podem? Ou só é Pedro que pode? Porque o que estava acontecendo aqui? Na verdade, tinha uns irmãos na igreja que estavam dizendo que Paulo era mercenário, que Paulo era o cara que só queria saber de dinheiro. Então, o que acontecia? Pedro ia com a esposa para algumas igrejas e o pessoal tinha um custo com Pedro e com a esposa. Os outros apóstolos, naquela época, que ainda estavam vivos e que eram casados, levavam as esposas e a igreja sustentava não apenas os apóstolos, mas também a esposa. Aí Paulo está dizendo o seguinte, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher, como fazem os demais apóstolos, ou como os irmãos do Senhor, Cefas, aí no 6, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? O que Paulo está dizendo? Olha, será que só os apóstolos que vieram de Jerusalém têm direito de ser sustentados pela igreja? Só eles podem visitar e pregar e plantar a igreja e serem sustentados para a igreja, aí eu e Barnabé têm que trabalhar para se sustentar? Qual era a profissão de Paulo? O quê? Fazedor de tendas. Então, Paulo tinha a sua profissão. Obviamente que vai ter textos que Paulo vai dizer que as menores igrejas
que foram constituídas, as menores e as mais distantes, eram aquelas que mais contribuíam para as viagens missionárias de Paulo. Mas a igreja de Corinto, a igreja que ele plantou, a igreja que era uma igreja relativamente bem-sucedida financeiramente, essa não queria sustentar o apóstolo e achava que ele era mercenário. Então Paulo está dizendo, será que só eu e Barnabé a gente tem que trabalhar para se sustentar? No verso 6 ele diz. E aí no verso 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Interessante, né? Paulo está dizendo. Será que alguém vai para a guerra para se bancar lá do seu próprio bolso? Quando tem um alistamento militar para ir para a guerra, o governo vai dizer o quê? Eu vou te dar o fuzil, vou te dar toda a condição para você ir para a guerra. Você não vai, eu vou aqui, eu vou para a guerra. Não se preocupe não, que eu tenho o meu revólver, né? Eu tenho o meu coturno, eu vou me sustentar, pode ficar tranquilo, ração comigo, você não vai me dar nada, eu quero é ir para a guerra. É assim? Então, o governo, quando chama, ele dá sustenta, ele dá condição para que você vá para a guerra. E Paulo está dizendo isso. Olha, ninguém vai para a guerra para tirar do seu bolso para se sustentar. Nem tampouco você planta uma vinha pensando que não vai colher dela, para tirar uva para comer, para fazer o suco, para fazer o vinho, né? Você joga a semente tentando colher os frutos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu plantei a igreja de vocês, trabalhei com meu suor, dedicação, tudinho. Será que eu não sou digno de que a igreja me sustente, me assuma? Eu tenho que trabalhar por causa disso. É nessa ótica. E aí ele continua. Verso 8. Porventura faço isso, falo isto como homem, ou não diz a lei também? Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Todos esses exemplos que Paulo está dizendo de guerra, de planta, né, de vinha, são exemplos humanos. Exemplos do nosso cotidiano humano. Aí Paulo agora ele vai usar a Bíblia para se defender também. Paulo vai utilizar-se de ferramentas bíblicas para defender aquilo que ele imagina que é a responsabilidade da igreja em cuidar dos seus obreiros. Então ele continua dizendo, verso 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi, quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus está se preocupando? Não sei se você já viu essa lei de Moisés. Eu estava dando uma pesquisada, está lá em Deuteronômio. Capítulo, está lá a lei da mordaça, ou a lei da atadura do boi. Quem quiser ler em casa, depois pode ler. Acontecia, né? As pessoas, os homens colocavam os animais, o boi, ali naquele carro de boi, naquela ferramenta ali para malhar o trigo. Era tipo uma roda, uma prensa. Colocavam o boi aqui, né? O boi no equipamento, e o boi ficava girando em volta daquele equipamento, e a pedra ia mastigando o trigo. Então, caía o farelozinho. Então, uma parte pegava o trigo e outra parte pegava o farelo. Aí o boi fazia o quê? Estava rodando, trabalhando, quando o trigo caía, ele ia lá e comia ali. Aí o cara que não queria perder nada, que era o mão de vaca, unha, né? Botava o quê? Uma mordaça na boca do boi, para o boi trabalhar e não comer do que caía lá. Então veja que mentalidade, né, do cara. Se eu vou tapar a boca desse boi, eu quero ver ele comer mais desse trigo, né? Então Moisés vai dizer, olha, não coloque mordaça na boca do boi. Por quê? Porque cada trabalhador é digno do seu salário. Até o boi que está ali trabalhando, ele tem direito a se alimentar também, né? Então perceba que ele vai dizer isso. Aí Paulo vai se utilizar desse texto para dizer, será que o trabalhador, Deus quando fala isso aqui, está preocupado só com o boi ou está preocupado também com o homem, o dono da vinha? Por quê? Porque o dono da vinha, se ele cuidar do animal, cuidar do bem, ele vai ter aquele animal por um longo tempo, longevidade. Então ele vai conseguir tirar muito sustento. Então, Deus está abençoando não apenas o animal que está trabalhando, mas o dono do animal também. Então, Paulo se utiliza disso. E aí ele continua. Verso 10, né?
Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre o devê-lo com esperança. O que pisa o trigo faz-o na esperança de receber parte do que lhe é devido. Paulo está testificando mais uma vez no seguinte, olha, seja aquele que lavra, seja aquele que pisa, seja aquele que faz qualquer serviço, ele está ali falando com a esperança de que vai tirar o seu sustento. Quem está entendendo diz amém. Amém. Vamos continuar. Verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que é muito recolhermos de vós bem materiais? Que pergunta, não sei se você entendeu. É o que Paulo está dizendo. Se nós estamos semeando coisas espirituais, o que é mais importante, espiritual ou material? Espiritual. Paulo está dizendo, se nós estamos semeando coisas espirituais, será que é pedir muito, receber material? Paulo não está sendo mercenário, Paulo não está dizendo isso. Paulo está testificando que o trabalhador é digno do seu salário. Você está dando a sua vida, você depende daquilo, você não tem outra condição de se manter. Paulo é diferente, Paulo tinha condição de se manter. Paulo tinha trabalho dele, tirava o sustento dali, ele não dependia exclusivamente da igreja. Mas ele está aqui dando uma tapa naquelas pessoas que estão dizendo que ele é mercenário. Está dando uma tapa naquelas pessoas que estão dizendo que Paulo não precisa receber dinheiro da igreja. Que os irmãos precisam, não precisa ter essa consciência de salário para o obreiro. Então, Paulo está dando essa conscientização. Mas perceba que é só uma isca. A gente vai entender daqui a pouco. Que isca é essa? Verso 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós também em maior medida? Perceba que Paulo está dizendo o seguinte, olha, Pedro ia lá na igreja e vocês pagavam o salário de Pedro. Apolo ia para lá, vocês sustentavam Apolo. Os outros discípulos vão lá, vocês dão oferta para o sustento dos apóstolos. Aí, qual é o problema de vocês comigo? Qual é o problema de vocês comigo? Entretanto, não usamos desse direito. Veja agora a resposta de Paulo. Diante de tudo isso, eu estou provando para você, pela forma humana e pela Bíblia, que nós temos direito a receber o salário, a receber a paga. Mas ele vai dizer, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho todo o direito de chegar para a igreja e a igreja me sustentar. Eu sou apóstolo, aprendi com Jesus, vi a ressurreição, plantei a igreja, provei para vocês biblicamente que o trabalhador é digno do seu salário, mesmo assim, eu não utilizo esse direito, eu não recebo de vocês, para que nenhum de vocês seja, vamos dizer assim, motivado a falar mal de mim. Entende o que Paulo está dizendo? Eu não uso esse direito para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Está dizendo, olha, dentro da igreja eu não recebo, para que não tenha pessoas aí que utilizem-se disso para falar mal do Evangelho. Porque o que tem muito aí hoje, inclusive hoje, não apenas na época de Paulo, são pessoas que dizem que você dá o dízimo para quem? O pastor. É ou não? Muita gente que tem essa mentalidade. Você dá o dízimo é para o pastor. O pastor está lá com o carro do ano. Não é o gordinho. Não sabe o abençoado, né? A situação do pastor. Quando eu assumi essa igreja, antes de assumir essa igreja, eu tinha um Fiat Uno, os irmãos sabem, né? Os irmãos sabem. Ô Fiat Uno abençoado para quebrar. Hein, Fábio? Teve um dia que ele estava subindo essa ladeira, os irmãos aqui não sabem. Alguns sabem, né? Eu disse, foi? Ah, rapaz, é porque eu falo demais.
Subir na ladeira, o pobre esquentou, ficou no meio do caminho, a gente veio subindo. Né? Quantas vezes eu fiquei na BR ali, ele tinha uma sina com a BR ali na frente da Hospital das Clínicas. Diz que ele olhava assim, opa, é aqui o hospital. Aí ficava doente logo, aí parava, né? Disse, eu vou ficar por aqui. Aí encostava. Eu já fiquei na BR ali várias vezes, vindo para o Zé do Pinho. Vindo, uma vez, culto de virada de ano na Igreja da Mangabeira, que eu fui pregar, virada de ano. 10 horas da noite, o culto começando, e eu lá, Senhor, bota a mão aqui para esse carro pegar. Porque 10 horas da noite, final de ano, na BR, nem Uber vem. Né? Então, os irmãos ligando, pastor, e aí, quer que a gente vá? Fica tranquilo, deixa Deus trabalhar. E, de repente, o carro pegou, eu fui lá, fui o culto. Né? Então, aí chega um abençoado para dizer, você vai para a igreja para dar o dízimo para o pastor. Não é para Jesus pegar ele pela orelha? Né? Então, quando... É o quê? Quando eu comprei o Palio, levei logo uma lapada abençoada, bateu no carro lá embaixo. Até hoje está ali meio troncho. Então, e eu dizia a Deus, eu não sei se esse eu disse, deve ter dito também, eu falo muito, né? E eu dizia a Deus, subi naquela ladeira do Alzé do Pinho, num dia que eu vim para cá, num culto, acho que foi de quarta, não me recordo que foi o dia. Mas eu peguei o ônibus, desci, vim subir na ladeira, aí já vim por aqui, já vim pela de cá, né? Parei ali no pé da churrascaria ali, vim andando por ali, eu subindo, eu, Senhor, vem cá, que ladeira é essa? E subindo, né, e eu dizendo, Senhor, se tu vai me mandar para essa igreja, tu vai providenciar um carro, Senhor. Eu tenho fé que o Senhor vai providenciar, em nome de Jesus. Porque só está vendo, Senhor, a dificuldade para mim, para ir fazer a tua obra. E quando andou, que a igreja me escolheu, que Deus mostrou para a igreja, Deus mandou um carro, está aí. Tem explicação? Foi Deus. Né? Então, nós trabalhamos segundo a vontade de Deus na nossa vida. E Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, olha, nós não queremos enricar, porque o próprio Jesus nos ensinou que a gente não vai enricar. Né? Mas que a igreja, e quando Paulo está dizendo isso, não está dizendo o Alzé do Pinho, que o Alzé do Pinho tem uma mentalidade totalmente diferente que muitas outras igrejas aí. Né? Louvo a Deus pela mentalidade da nossa igreja. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Então, mas tem muitas igrejas aí que não estão nem aí, né, para os seus líderes. Então, Paulo chama a atenção para isso. E eu vou caminhar aqui uns 5 minutos para eu liberar para vocês fazerem pergunta. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Veja bem, naquela época ainda tinha um contexto dos levitas, né? Da tribo de Levi, lá também em Deuteronômio capítulo 18, quando Deus vai falar, né, e dizer que a tribo de Levi vai ser responsável por cuidar do templo, cuidar da obra do Senhor, da casa do Senhor. E qual vai ser o pagamento daqueles irmãos? Os dízimos. As outras 11 tribos darão dízimo. E uma parte será para oferta, para a manutenção da casa do Senhor, e outra parte vai ficar para quem? Para os levitas. Veja que na época de Moisés já tinha esse conceito de sustento àqueles que cuidam da obra do Senhor. Então Paulo está dizendo isso, né? Olha, vocês querem mais um exemplo bíblico que a igreja tem que ter esse entendimento de cuidado? Lá no Antigo Testamento, Deus separou um grupo para cuidar da casa do Senhor, cuidar do templo, cuidar da obra, e as outras tribos iam dar dízimo, e uma parte seria para sustento. Né? Lá em Deuteronômio 18, verso 8. E aí, verso 14, ele diz o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Agora, Paulo está falando agora uma palavra do Novo Testamento. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Né? Lá em Mateus 10, verso 10. Pediu ao irmão Davi que levante, faça a leitura de Mateus, capítulo 10, verso 10. Sem óculos, né? Quer o do filho? O óculos do filho?
Eita. Idade é outra coisa, viu? Nem de alfege para o caminho, nem as 2 túnicas, nem a sandália, nem do bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Amém? Os irmãos entenderam? Jesus disse, olha, digno é o trabalhador do seu alimento. Aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. É a ideia de que aquele que foi chamado por Deus para pregar o evangelho, ele viva do evangelho. Obviamente, quando a gente traz para a nossa realidade hoje, né, é uma outra configuração. Mas, se as igrejas tiverem condição, a igreja tem condição, sustentar o pastor integralmente, a igreja sustenta integralmente. Agora, o que não pode é o pastor que é integral, não visita, não estuda, não se capacita, não faz gabinete, não vai visitar os irmãos, não prega bem, é aquela mensagem superficial, que os irmãos sabem que o pastor não estudou, sabem que o pastor não leu a Bíblia. Aí Deus vai requerer ou não? Por quê? Porque o dízimo, irmão, o dízimo é aquela oferta sacrificial. Todos nós que estamos aqui sabemos o quão é difícil a gente ser fiel nos dízimos. É ou não? É difícil, meu irmão. Eu sei também o que é. Todo mês que a gente vai no mercado, todo mês, o feijão não é o mesmo preço. O arroz não é o mesmo preço. E não é mais barato, é mais caro. O salário não consegue, né? Mas o Senhor, Ele é fiel. Então, meus irmãos, nós temos que ter também esse zelo com as ofertas da igreja. Por quê? Porque tem gente que chega, só tem aquele dinheirinho que colocou no seu coração, bota aqui dentro, aí pega, coloca aqui, aí a liderança faz uma coisa totalmente diferente. O pastor não se interessa, o pastor não está nem aí para a igreja. Deus abençoa um trabalho desse? Então não abençoa, né? Então, é uma via de mão dupla. A igreja honra o pastor e o pastor honra o Senhor que o chamou. Logo a igreja cresce. Logo as coisas, Deus faz, opera o milagre, Deus abençoa, né? E Deus sabe, né, do nosso futuro, Deus sabe do nosso cuidado, Deus sabe tudo que nós estamos fazendo que é para o Senhor, para a glória dEle. Então, para terminar, verso 16, né? Verso 15 e 16. Eu, porém, não me tenho servido, veja o que o apóstolo vai dizer, né? Eu também não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor fora eu morrer antes do que alguém anule para mim essa glória. Eita lapada retada Paulo está dando, né? Não sei se você entendeu. Paulo está dizendo, olha, eu não recebo um real de vocês, irmãos dos Coríntios. E nem tampouco eu estou mandando essa carta dizendo isso, que é para vocês mandar salário para mim, não. Eu prefiro antes morrer, do que vocês chegar para mim e jogar isso na minha cara. Entendeu o que Paulo está dizendo? É o texto que está dizendo. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso assim para que vocês façam comigo, porque melhor fora morrer antes do que alguém me anule essa glória. Verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim foi posta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós líderes, obreiros, precisamos entender que quem nos chamou foi o Senhor. E se Ele nos chamou, Ele se responsabiliza. Ele se responsabilizou com o carro ou não? Eu não pedi? Se você não pede, está aí o carro. Agora, eu de posse do carro, vamos dizer, né? Vou para a praia, vou para isso, vou para aquilo, tudo, não sei o quê. Faço tudo, mas não vem para a igreja. Espera aí, meu amigo. Aí Deus vai lá, bota a mão. Né? Por quê? Porque Ele é o nosso sustento.
o Senhor é o que cuida de nós. Então, Paulo está dizendo, olha, o que cabe a mim é pregar o evangelho. Porque a igreja, me pagando ou não, o Senhor vai se responsabilizar. Nunca vi um justo mendigar, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Então, é a ideia de que o Senhor vai cuidar de cada um de nós. O que importa é buscar primeiro e a sua justiça. Demais coisas vai ser acrescentada. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse texto. E você vai entender isso. Não que Paulo está alertando, dando uma lapada na igreja só por causa disso. Mas a intenção central do apóstolo é chamar a responsabilidade dos irmãos fortes. Lembram lá dos irmãos fortes? Chamar a responsabilidade dos irmãos que são considerados fortes a se sujeitar pelo bem do evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tenho todo o direito de pedir salário a vocês, de ser sustentado, porque vocês abençoam todos os outros apóstolos, vocês ajudam os outros, mas eu e Barnabé são o único que trabalha. Mesmo assim, se eu, que tenho esse direito, sou apóstolo pelo Senhor, estou abrindo mão para o bem do evangelho, por que vocês não podem deixar de abrir mão de comer carne sacrificada pelo bem daquele mais fraco? Entende? Paulo está se colocando numa situação extremamente elevada, dizendo, olha, com todos esses argumentos que eu estou dizendo, seja humanos, terrenos, ou seja bíblicos, eu estou dizendo que pelo bem da igreja, eu não recebo nenhum salário. O que custa para vocês, irmãos, que se consideram fortes, deixar de comer carne sacrificada pelo bem daquele mais fraco? Entenderam? A gente vai ver isso na semana que vem. E aí, não apenas essa ideia, mas também a questão de atleta que corre no estádio, né? Corre por uma coroa corruptível, nós corremos por uma coroa incorruptível, né? Tudo é para a glória de Deus.